Então, pastor Eleazar, ele já foi pastor distrital, departamental, está servindo na Sergipe, foi formado no IAN, não é isso, pastor? E também concluiu lá o seu mestrado em investigação bíblica, não é isso, meu pastor? Isso, Então, eu, exatamente. sem prejuízo de tempo, meu pastor, lhe passo a palavra, ao tempo em que peço a Deus que continue lhe usando brilhantemente. Ontem ele fez uma maravilhosa intervenção lá, uma maravilhosa participação na palestra tríplice lá, né, ou foi quádrupla, nem sei, dos especialistas lá, como o Michelson e outros mais. E eu tenho acompanhado as suas participações, como diria a meninada, ele está bombando na internet, viu, gente? E deu a honra de estar aqui hoje, então, pastor, contigo, a palavra, Deus te use mais uma vez. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Apresente o tema, então, já também, né? Seu tema. Tá joia. Eu agradeço o convite que foi estendido a mim. É de fato um prazer grande estar com vocês para nós estudarmos, para aprendermos um pouco mais desse assunto que é tão bonito e que tem sido tão estudado nos últimos dias. Eu fico feliz porque a gente tem percebido nessa quarentena que a igreja está buscando assuntos bíblicos, em especial os temas proféticos, e isso me alegra porque a senhora White diz que os temas relacionados à profecia, os temas de Daniel e Apocalipse deveriam ser estudados muito nestes últimos dias, e isso então me deixa feliz, ver que a igreja está aí ativa, nós não estamos ali fisicamente nos templos, mas estamos vendo os irmãos sempre buscando tratar das profecias e aprender um pouco mais. Eu apresentei ontem, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, e aí talvez eu já pegue um pedacinho da palestra do pastor Vanberto e já continue. Eu apresentei ontem na live que eu fiz, a estrutura do Apocalipse, mostrando a estrutura quiástica, não é? E o pastor Vanberto foi muito feliz com essa abordagem que ele fez. Eu vou começar mostrando um pouquinho disso daí, e aí a gente já avança com as trombetas. Para que o nosso querido que está assistindo entenda um pouquinho mais sobre essa questão da estrutura quiástica, eu vou mostrar a estrutura quiástica do livro de Gênesis, na verdade não do livro, só da criação do mundo, para que você entenda como Deus ele é organizado. Na verdade, assim, a estrutura quiástica, a maneira como o Apocalipse ele é escrito, não é só um mero capricho de literatura, ela vai demonstrar a organização de Deus. Quando você vê, por exemplo, a criação do mundo, o primeiro dia Deus fez a luz, segundo dia Deus fez ali o firmamento, né, os céus e as águas, no terceiro dia Deus faz a porção seca e as frutas e verduras, quarto dia os luzeiros, o quinto aves e peixes, o sexto você tem ali o homem e a mulher e os animais. Você percebe esse paralelismo? Que coisa interessante. Deus não fez o mundo assim de maneira desorganizada. Perceba, para a luz, os luzeiros, para os céus e para as águas, as aves e os peixes, para a porção seca, as frutas e as verduras, você vai ter o homem, a mulher e os animais, e o centro dessa estrutura seria, então, o sábado. Então, você percebe que há uma estrutura realmente intencional de Deus, você pode ver essa mesma estrutura demonstrada neste outro gráfico, sempre o A combinando, e aí você vai perceber, essas estruturas, elas são muito comuns no Antigo Testamento, você tem aí, eu até apresentei também, se você quiser, entra lá no meu canal, Fala Sério Pastor, o canal que a gente tem aí no YouTube, você pode acompanhar a live que nós fizemos ontem com essa que o pastor Roberto mencionou, com o Michelson Borges e outros amigos, pastor Sérgio Monteiro, pastor Adriano, nós estivemos ali, e aí eu apresentei essas estruturas lá de maneira muito interessante. Você vai perceber, por exemplo, no livro de Daniel, uma estrutura que acho que em 2 blocos, não é? Você tem prólogo e epílogo, e aí você vai ter os paralelismos, né? A profecia dos reinos, as provações, a profecia do rei e o Messias. Você vai perceber que existe um paralelismo entre elas. Na sequência, então, só resumindo de maneira rápida aquilo que o pastor Vanberto mencionou, você tem a estrutura quiástica também no livro de Apocalipse. E aí você vai perceber que há um paralelismo entre as estruturas. O livro de Apocalipse, portanto, não pode ser compreendido. Lido até você pode ler, de 1 até o 22, não tem problema você ler o livro na ordem linear. Mas a compreensão dele deve ser respeitada, seguindo esses blocos temáticos que o livro de Apocalipse possui. Então, entrando propriamente no nosso assunto, eu começo
demonstrando que dentro tanto da Bíblia quanto do espírito de profecia, nós vamos perceber que as profecias apocalípticas, as profecias ali do livro de Apocalipse, elas estão em cadeias proféticas. E é justamente aquilo que o pastor Vanberto mencionou, não é que uma termine e aí, na sequência, começa eventos históricos que se sucedem. Na verdade, esses eventos, essas cadeias proféticas, essas visões que João recebe, elas vão meio que se repetindo e com um aspecto um pouco diferente. Nós percebemos uma estrutura similar no livro de Daniel. Você tem a mesma visão no capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 e 12 ali, você vai ter uma estrutura muito parecida. Você tem praticamente a mesma visão, só que com elementos diferentes. Capítulo 2 de Daniel, você tem a estátua metálica, né? Ouro, prata, bronze, ferro. Então, você tem ali Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e ali os 10 reinos. Aí, quando você vai ao capítulo 7, você tem a mesma visão. É a mesma visão. Só que agora com outros elementos, agora são animais. Mas não faz sentido você repetir a mesma visão se você não trouxer algo novo. E é justamente o que acontece no capítulo 7. Nós temos outros elementos que são acrescentados. E aí, quando você vai ao capítulo 8, a mesma visão, agora com 2 animais. O bode, o carneiro, o chifre, etc. Tem os mesmos reinos, com exceção da Babilônia, que já tinha caído naquele período de Daniel, mas eles seguem com a mesma visão e trazendo elementos novos. Então, no livro de Apocalipse, nós temos algumas cadeias proféticas, e essas cadeias elas precisam ser bem respeitadas. Se nós formos fazer a leitura do livro de Apocalipse, se nós estivéssemos lendo a narrativa de Gênesis, e isso é importante, por isso a compreensão da estrutura do livro é importante. Você não pode ler o livro de Apocalipse como você está lendo o livro de Gênesis. E também você não pode ler o livro de Gênesis como você lê o livro de Apocalipse. Algumas pessoas dizem assim, não, o capítulo 1 a 11 de Gênesis é simbólico. É meramente simbólico. Ali não é que Deus fez realmente o Adão e Eva. Ali é uma história para ilustrar, não tem nada de ilustração. É real mesmo. É aquilo ali mesmo. Jesus, inclusive, quando fala do relato da criação, ele refere-se a um evento, a um fato histórico. Não é? Ele cita Noé como um patriarca que existiu. Então, eu não posso atribuir à literatura narrativa aspectos simbólicos, proféticos. Também não posso atribuir a uma literatura profético-simbólica uma literalidade linear na sua leitura. Então, olha aqui, Ellen White diz no livro Grande Conflito, na página 356, as profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Então, elas estão em cadeias. Olha mais esse outro texto aqui. O livro de Apocalipse abre ao mundo o que tem sido, o que é e o que há de vir. É para nossa instrução sobre quem são chegados os fins do tempo, ou dos séculos. Nesse livro são descritas cenas que estão agora no passado, algumas de interesse eterno que estão ocorrendo ao nosso redor, e outras de suas profecias não terão seu cumprimento completo até o final dos tempos, quando ocorreu o último grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu. Os grandes sinais demarcadores da verdade, mostrando-nos a direção da história profética, devem ser cuidadosamente observados, para que não sejam derribados e substituídos por teoria que trariam confusão em vez de genuíno esclarecimento. Olha, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu estou lendo. Os grandes sinais demarcadores da verdade, mostrando-nos a direção da história profética, a história profética, devem ser cuidadosamente observados para não serem derribados e substituídos por teorias que trariam confusão em vez de genuíno esclarecimento. Alguns, olha a profecia da senhora White, alguns tomarão a verdade aplicável a seu tempo e pô-la-ão no futuro. Não, isso é para o futuro, isso aqui vai acontecer depois. Acontecimentos na sequência da profecia, ou seja, acontecimentos que estão ocorrendo ao longo da história, olha o que Ellen White diz, acontecimentos na sequência da profecia, que já tiveram seu cumprimento no distante passado, são considerados por alguns o quê? No futuro. E assim, por essas teorias, a fé de alguns é solapada. Percebeu? Algumas pessoas poderiam, Ellen White que está dizendo,
que alguns iriam fazer isso, pegar acontecimentos que já ocorreram ao longo da história e dizer assim, não, isso aí é para o futuro, isso aí vai acontecer lá no futuro. E isso vai fazer com que a fé de algumas pessoas a fé seja solapada. Segundo a luz que o Senhor quis conceder-me, estais em risco de fazer a mesma obra, apresentando perante outros verdades que teriam seu lugar, fizeram a sua obra específica para o tempo, na história da fé do povo de Deus. Então, aquela profecia já teve seu cumprimento, já teve o seu papel lá naquele momento. Reconheceis como verdadeiros esses fatos na história bíblica, mas os aplicais ao futuro. Eles têm sua força, ainda têm o seu devido lugar na cadeia dos acontecimentos que nos tornaram, como povo, o que nós somos hoje. E, como tal, eles devem ser apresentados àqueles que se encontram nas trevas do erro. Gente, isso aqui é muito sério. Queridos irmãos, isso aqui é muito sério. A Igreja Adventista, ela tem uma maneira de entender as profecias dentro do historicismo. E apesar de Ellen White não ter falado esta palavra, você percebe por esse texto que eu acabei de ler que ela claramente demonstra que o historicismo. Então, como que a Igreja Adventista prega? Ela prega que os eventos que nós vemos ali em Apocalipse, em Daniel, eles são concretizados ao longo da história. Mas ela disse, cuidado, porque haveriam pessoas que poderiam dizer, não, isso aqui é para o futuro, isso aqui é mais para adiante. Eu diria para você, olhe para a sua igreja, olhe para a igreja de Deus. Veja como que a igreja, como organização, como um corpo, guiada por Deus, como esta igreja tem agido, qual é a maneira da igreja de Deus crer, como que ela interpreta as suas profecias. Você sempre terá um padrão seguro, se você fizer assim. Para trazer a ideia de que esses eventos também estão no futuro, algumas pessoas elas podem dizer assim, não, já aconteceu no passado, mas vai acontecer de novo. A mesma profecia vai voltar a acontecer. E pegam alguns textos do Espírito Profecia para solidificar este pensamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica. A profecia clássica, sim, ela permite esta projeção, não é? Ela tem uma aplicação ali imediata, mas para o povo de Israel, uma profecia condicional, e quando o povo de Israel não cumpria as reivindicações da profecia, então essa profecia ela era projetada. Chama-se profecia clássica. A profecia apocalíptica, ela é universal, ela é para todos, então ela não tem múltiplos cumprimentos, veio a palavra agora. Ela não tem esses múltiplos cumprimentos, como alguns sugerem. Mas, olha aqui, o texto que eles usam, alguma pessoa pode utilizar para, quem sabe, solidificar esse pensamento de que vai acontecer novamente. A história se repetirá. Estudai o Apocalipse, disse Ellen White, em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Nós, com todas as nossas fantasias religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Está vendo, pastor? Ela mesma está dizendo que a história se repetirá. Querido, ela diz que a história se repetirá, não as profecias. Em outras palavras, quando Jesus ele chega e diz assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pergunto, vai ter um dilúvio, nós vamos ter que construir uma grande arca, colocar os animais para dentro, e aí agora por quê? Porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, a história se repetirá. Vamos fazer a arca logo e esperar Jesus voltar. É isso? Claro que não. Você é inteligente, você sabe que não é disso que o texto está falando. Quando Jesus compara aos dias de Noé, quando estamos falando que a história se repetirá, é que as similaridades daquilo que já foi cumprido na profecia no passado encontram novamente no presente. Você vai encontrar coisas similares hoje do passado. Então, quando você olha para a história passada, você vai perceber que nós estamos vivendo momentos muito parecidos. A história vai se repetindo. Como diz o livro do sábio Salomão, não há nada novo debaixo do sol, não é? As coisas, aquilo que era, volta a ser. Mas a profecia apocalíptica, ela se cumpre, ponto final, ao longo da história, ok? Agora, vamos ver alguns erros interpretativos que algumas pessoas cometem quando estudam a palavra do Senhor e estudam o livro de Apocalipse de uma maneira, assim, talvez um tanto equivocada. Alguns erros interpretativos que nós encontramos. Eu quero, antes de mostrar
apresentar para vocês 2 livros, um da Casa Publicadora Brasileira e o outro da Unaspres. Eu recomendo enfaticamente esse livro aqui, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, de Mervyn Maxwell. É um excelente material, você pode adquirir pela Casa Publicadora. Recomendo também enfaticamente este volume da Unaspres, Estudo sobre o Apocalipse, temas introdutórios, e aqui você vai encontrar artigos do Dr. Kenneth Strands, de John Pullen, Richard Davidson, George Rice, e grandes teólogos que têm assim, a visão alinhada com a Igreja Adventista, não é? William Shea. Então, é um material riquíssimo. Você tem esse volume, tem também o volume 7, sobre o Apocalipse. Você vai encontrar na Unaspres, é um material excelente, excelente. Quer entender como a nossa igreja pensa, você pode adquirir esse material aqui. Isso aqui é da série Darcon, que foi traduzido para a língua portuguesa, um material que eu tenho certeza vai trazer grande luz aí ao seu conhecimento sobre o Apocalipse. Mas vamos então a estes erros interpretativos que a gente encontra no capítulo, nos capítulos que mencionam ali as 7 trombetas. Gente, eu não vou gastar um determinado tempo dizendo o que representa cada trombeta, você pode encontrar isso daí nessas literaturas que eu mencionei. A igreja, ela dá liberdade aos seus teólogos de pensarem, de falarem, nem todos pensam assim dentro da caixa, não é isso que a gente está aqui dizendo, que todos têm que dizer que é assim, começa tal dia, termina tal dia, as trombetas são isso daqui, tem que ser assim, não. A liberdade, agora, a plataforma precisa ser respeitada. E qual que é a nossa plataforma? O historicismo. Então, dentro da linha historicista, você tem a visão do Dr. Shea, do Dr. LaRondelle, do Dr. Kennedy Strand, do Dr. John Pullen. Cada um vai ter... Olha, eu penso que talvez essa aplicação fique melhor. Não há problema em que você, estudando o livro de Apocalipse, forneça posições diferentes. E isso demonstra que a nossa igreja ela é livre. Nós somos livres para pensar, para trazermos estudos com base na Bíblia, com base no Espírito de Profecia, e também levando em consideração a história. Agora, a plataforma tem que ser respeitada, a base, com a nossa base, historicismo. Eu não posso pegar todas essas profecias e jogar lá para um futuro, como apresentou o pastor Vanberto, ou também dizer que está tudo lá no passado, porque aí a estrutura a base, foi desrespeitada, e aí a gente chega a conclusões que são, de fato, equivocadas. Vamos ler Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 2, nós lemos assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Terra, ok? E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Você prestou atenção na descrição? Há um anjo, e dentro dessa visão, este anjo está com um incensário de ouro, e esse incensário ali tem as orações dos santos. Preste atenção nos detalhes. E depois, então, este anjo joga o incensário na terra. Algumas pessoas entendem e fazem uma certa confusão quando comparam esse texto aqui com o texto do livro Primeiros Escritos, onde a senhora White menciona o incensário sendo lançado ao chão, e quem faz isso é Jesus. E eu já vi algumas pessoas dizerem assim: este anjo de Apocalipse é Jesus. Peraí, o livro de Apocalipse diz que é um anjo. Mas vamos ver o texto do livro Primeiros Escritos. Vamos lá, olha, o Kellen White diz aí, ó: vi anjos rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que estava, ou que estivera, ministrando diante da arca, preste atenção nos detalhes, ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos com grande voz e disse: está feito.
E todo o exército dos anjos tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: quem é justo, faça a justiça, quem é injusto, faça a injustiça, perdão, ainda, e quem é suje-se ainda, quem é justo, faça a justiça, e quem é santo, continue a santificar-se. Viu, pastor? Claramente o texto está dizendo que é Jesus quem joga este incensário. Portanto, se nós olharmos para Apocalipse 8 e nós compararmos com esse texto dos primeiros escritos, não tem como ter outra interpretação. Esse anjo de Apocalipse 8 é Jesus. Será? Vamos analisar detidamente? Quando a gente olha assim, friamente, parece que está falando a mesma coisa. Mas quando a gente avalia o assunto um pouco mais detidamente, as diferenças começam a saltar aos olhos. E nós vamos avaliar essas diferenças. Primeiro, quando Ellen White diz aqui, ó, vi anjos subindo e um anjo com tinteiro na mão, ela está fazendo menção de quem aqui? Ezequiel capítulo 9. Ellen White faz alusão à linguagem de Ezequiel. Um anjo com tinteiro de escrivão ao lado, informou. Você vai ver isso em Ezequiel 9. Lançou... Teve um errozinho aí, deixa eu aproveitar. Não, depois eu corrijo. Lançaram o incensário. Então, ele lançou o incensário. Isso aqui é Apocalipse 8, verso 15, fato. Depois, com grande voz, disse, está feito. Isso aqui é Apocalipse 16, 17, Apocalipse 22, 11. Ou seja, a questão que nós estamos percebendo, Ellen White está citando vários, ela forma um parágrafo, citando vários textos. E aí a pergunta que nós fazemos ao texto de Ellen White é, nesta passagem, a senhora White, ela está fazendo uma exegese de Apocalipse 8, verso 5, afirmando que Apocalipse 8, verso 5 está iniciando o juízo investigativo, ou ela estaria fazendo um eco, como ela faz em outras ocasiões, citando vários textos deslocados, e dentro dessa licença profética que ela tinha, ela pode fazer uso de textos que não necessariamente estão naquele contexto aos nossos olhos para dar essa interpretação. Pastor, você pode apresentar outro exemplo dela fazendo isso? Eu poderia citar um monte, vários. Eu vou mostrar um na Bíblia e vou mostrar um em Ellen White para que você entenda o que ela está fazendo aqui no texto do livro Primeiros Escritos. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, vamos lá. Quando a gente vai em Oséias capítulo 11, a gente tem o verso 1 e o verso 2. Olha o que diz aí. Oséias capítulo 11 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Olha, do Egito chamei o meu filho. Mas e esse filho era obediente? Vamos ver o verso 2. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam aos Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a Efraim a andar, tomei nos meus braços. Quer dizer, está falando, Deus aqui está falando, eu amei meu filho, Israel, tirei ele do Egito, mas eles desobedeceram, adoraram outros deuses, adoraram os Baalins, queimavam incenso. Então, o contexto aqui é o quê? Claramente, esse contexto de Oséias 11 está falando de quem? De Israel. Israel apostatado, por sinal. Agora vamos lá em Mateus, rapidinho, para a gente ver como foi que Mateus entendeu esse texto, a licença profética dele, não é? Essa questão dele poder interpretar, pegando um texto que aparentemente aos nossos olhos não faria sentido, mas ele aplica de outra maneira. Capítulo 2 e o verso 15. E Jesus, né, falando de Jesus, José e Maria, esteve lá, 2 verso 15, esteve lá no Egito, né, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, não é, da parte do Senhor, que diz, do Egito chamei o meu filho. Peraí, o texto estava falando de Jesus? Não, a princípio, a priori, quando você faz a leitura de Oséias, está falando de Israel. Mas como Mateus disse que está falando de Jesus, então está falando de Jesus. Porque o profeta usou essa expressão aqui. Então, essa é a licença de pegar ali um texto que aparece. Quem não pode fazer isso sou eu. Pegar um texto lá, isso daqui quer dizer isso, simboliza isso, porque eu não sou profeta, não posso fazer. Ellen White fez isso? Sim, diversas vezes. E olha, eu vou mostrar um episódio aqui para vocês. Veja. Mesma maneira de sua morte foi prefigurada como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim devia ser levantado o Redentor por vir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já citou um texto da Bíblia. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, ele dirá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias 13, verso 6. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça,
nem houve engano, perdão, na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Isaías 53, verso 9 e verso 10. Percebeu? A mesma coisa que aconteceu lá no livro Primeiros Escritos. Ellen White citou 3, 4 versos para solidificar o seu pensamento. Agora pergunto, esse texto de Zacarias, capítulo 13, verso 6, que feridas são essas nas tuas mãos? É uma referência direta a Jesus? Se você abrir a Bíblia lá em Zacarias, no capítulo 13 e o verso 6, você vai perceber algo bem interessante. Diz que havia um falso profeta, e olha como é que diz lá. A partir do verso 3. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E o seu pai e sua mãe que o geraram traspassarão, quando ele profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão cada um de sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelo para mentirem, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador de terra. Porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém disser, e que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O texto de Zacarias está dizendo que tinha uma turminha de falsos profetas que se machucava lá, feria a mão, e aí começava, eu estou profetizando, veja essas marcas aqui, isso aqui quer dizer, simboliza, não sei o quê, e aí fazia altas profecias mentirosas. O texto é isso que está dizendo ali a priori. Mas Ellen White pegou uma sequência de textos, João 3,16, Zacarias 13, Isaías, e aí ela montou um parágrafo, citando textos assim, onde ela trouxe uma luz, e esse texto agora ela aplicou a Jesus. E até um hino do Arauto Rei, que feridas são estas nas tuas mãos. A profetisa tem a liberdade de usar. O livro Primeiros Escritos, voltando aqui, Ellen White está usando vários textos, está fazendo a mesma coisa. Ela está usando aqui Ezequiel, capítulo 9, ela está usando aqui Apocalipse 16, 17, Apocalipse 22, 11. Ela não está fazendo necessariamente exegese. Então, nós entendemos que aqui há um anjo mesmo, no Apocalipse capítulo 8. É um anjo de verdade. Agora, alguns dizem assim, não, mas quem tem incenso na mão? É Jesus, se ele é o sacerdote. Então, não pode ser Jesus, porque não pode ter incenso nas mãos se não for um sacerdote. E quem é o nosso sacerdote? É Jesus. Portanto, se esse anjo está com incenso na mão, então só pode ser Jesus, esse anjo. Mas o que diz Apocalipse, capítulo 5, o verso 8? Eu queria ler com vocês, para a gente ver se só quem tem incenso nas mãos lá, nas visões apocalípticas, é Jesus mesmo. Olha o que diz aqui, Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles o quê? Harpas e incensários de ouro, ou salvas de ouro em algumas versões, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Perceba que no capítulo 8 também tem o incensário com incenso, que são as orações dos santos. Só que aqui são quantas pessoas? Os 24 anciãos. Eles estão com salvas cheias de incenso e que são as orações dos santos. Portanto, tentar atribuir, dizer assim, só Jesus pode segurar esse incensário nas visões de João, é não ler direito o Apocalipse, porque no Apocalipse a gente vai perceber outras alusões a um anjo, como é o caso do Apocalipse 8, verso 2, 3, 4 e 5. Em Apocalipse 5, verso 8, você vê ali os 24 anciãos também segurando estes incensários. Mas vamos ver outras diferenças que nos permitem entender completamente esta passagem. Vamos lá. Olha só. Aqui, no livro Primeiros Escritos, é Jesus quem ministra o incenso. Ok? Lá em Apocalipse é um anjo que ministra o incenso. Se você ler, prestar atenção no livro Primeiros Escritos, Jesus ministra o incenso diante da Arca da Aliança. Quando você vai no livro de Apocalipse, o anjo está diante de quê? Do altar de incenso. Então, essas diferenças, elas são importantes. E não adianta a gente tentar pegar a Arca da Aliança e trazer para o primeiro compartimento, ou tentar pegar o altar de incenso e jogar no lugar santíssimo, não, porque aí é pior. Não é melhor a gente entender que está falando de duas coisas diferentes? Então, vamos lá. Outra característica importante, olha que diferença. Jesus, ele lança o incensário diante da arca. É o que está escrito lá no livro Primeiros Escritos. Já o anjo lança o incensário aonde? Na terra. Percebe?
há diferenças gritantes entre um texto e outro. Não podemos entender que este anjo de Apocalipse 8 é uma referência a Jesus. Já provamos por quê. Outros seres no próprio Apocalipse também seguram o incensário, e as características ambiente, a geografia, né, o espaço geográfico onde cada um se encontra é diferente. As ações de um e do outro são diferentes. E uma coisa importante, Ellen White cita novamente esse texto de Apocalipse, capítulo 8, verso 5. Ela cita esse texto de Primeiros Escritos, no livro Grande Conflito. Se você der uma lida lá no livro Grande Conflito, página 613, ela vai citar o mesmo texto de Primeiros Escritos, só que com uma diferença. Lá no livro Grande Conflito, ela não faz referência a Apocalipse 8, verso 5. Ela não cita essa parte de lançar o incensário, etc. Ela pula para a parte que está feita. O único lugar em todo o Espírito de Profecia onde Ellen White faz essa menção de Apocalipse 8, verso 5 é no livro Primeiros Escritos. Isso demonstra que, na verdade, ela estava fazendo um eco à passagem, usando um emprego teológico, homilético, ok? E não necessariamente fazendo uma exegese, interpretando esse texto e dizendo que ele é um texto que trata-se ali de uma cena de juízo investigativo, coisa que realmente não acontece no capítulo 5. E aí eu quero fazer uma rápida explanação de um artigo que eu escrevi, você pode ler, foi publicado essa semana no site do Michelson Borges. O artigo chama-se Metatauta e a Impossibilidade Futurista. Esse artigo está escrito no site Outra Leitura, de Michelson Borges, você pode entrar lá e dar uma lida. Em linhas gerais, o que trata esse artigo? Eu vou falar rapidamente para vocês. Quando nós terminamos o capítulo 3 do livro de Apocalipse, que falou ali das 7 igrejas, não é? Termina falando das 7 igrejas. O capítulo 4 inicia com uma expressão muito interessante. Depois destas coisas, olhei, e eis que tinha uma porta aberta no céu, e etc. E eu vou mostrar agora as coisas que devem acontecer. As coisas que devem acontecer vai ser um retorno ao capítulo 1, tá? Ao capítulo 1, verso 19. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que em breve devem acontecer. A expressão é a mesma, certo? Então, na verdade, nós temos um retorno. Mas veja, alguns podem entender que esse depois destas coisas significa assim, olha, depois destas coisas, ou seja, depois das 7 igrejas, e eu tenho visto algumas pessoas talvez interpretando esse texto dessa maneira. Você lê ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí o Apocalipse diz, depois destas coisas, portanto, pastor, está muito claro. Se é depois destas coisas, que coisas são essas? Simples, pastor. É só você ver o que veio antes. Vieram as 7 igrejas. Portanto, nós temos 7 igrejas ao longo da história, e depois destas coisas, depois dessas igrejas, nós teríamos estas cenas. Então, depois das igrejas, a gente vai ter uma cena de juízo, e aí cria-se toda uma teoria baseada na expressão depois destas coisas, em grego, metatauta. Bom, se a gente for lá no Apocalipse 15, rapidamente, no Apocalipse capítulo 15, eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura desse texto. Olha o que diz aqui. Verso 2 em diante. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Acompanha aí. E também os vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, o número do seu nome, que estavam junto do mar de vidro, tinham as harpas de Deus. Cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, Rei dos santos. Quem não te temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome, porque tu és santo? Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Que coisa impressionante. Os salvos estão no céu, estão clamando, são vencedores, né, da besta, da imagem, do número de seu nome, estão clamando ali, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Excelente. O que diz o verso 5? Depois destas coisas, olhei. E eis o templo aberto no céu, seu testemunho, o templo no céu,
e o tabernáculo do testemunho se abriu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente. Se você continuar lendo, o anjo começa a derramar as pragas sobre a terra. Pergunto, as pragas serão derramadas sobre a terra depois que os salvos já estiverem no céu? Então, os salvos estão lá no céu, e aí as pragas começam a ser derramadas, é isso? E você vai chegar para mim e dizer, claro que não, pastor, não, mas eu estou usando a mesma argumentação, depois destas coisas. Se a expressão depois destas coisas em Apocalipse significa que os eventos são lineares e devem ocorrer depois, então vamos interpretar assim. Depois destas coisas. Depois destas coisas o quê? De estarem os salvos lá no céu, aí nós teremos as pragas sendo lançadas aqui na terra. Só que isso é uma aberração teológica, eu não posso entender assim. Da mesma forma, Apocalipse 4 ele não pode ser uma sequência linear de Apocalipse 3. Depois destas coisas, olhei, essa expressão meta tauta eidon, depois destas coisas olhei, significa depois das cenas desta visão, eu estou tendo outras cenas de visão, eu estou vendo outras coisas. São as cenas das visões que se seguem e não os acontecimentos históricos. Percebeu? Há um outro texto que eu queria apresentar para vocês, que muitos utilizam. Esse texto aqui. Ainda ocorrerão diante de nós solenes acontecimentos. Preste bastante atenção. Soará uma trombeta após a outra, será derramada uma taça após a outra sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse estão precisamente diante de nós. Pastor, esse texto aí não tem como ser mais claro. Então, diante disso, pastor, está claro que a trombeta vai soar uma após a outra, então nenhuma trombeta tocou ainda. Espera aí. Nós já percebemos que a Ellen White já disse que o Apocalipse tem cadeias proféticas, ela já demonstrou que ela acredita nessa visão historicista, que eventos vão acontecendo ao longo da história. Então, não tem como ela estar explicando isso aqui de um jeito diferente daquilo que ela já falou. Quem tem que estar interpretando o texto dela correto sou eu. E, às vezes, o problema não está com a Ellen White, está com quem está lendo a Ellen White. Agora, será que existe um outro texto que possa me ajudar na compreensão disso? Claro. Quando a Ellen White está falando dessas trombetas soando, está falando de cenas de... E aqui vai ser... a gente vai ter que fazer um retorno ali à idade do período do povo judeu, porque estas cenas eram muito interessantes quando os juízos de Deus eram aplicados ao povo, né? Essas cenas de juízo, elas tinham muito que ver com o soar de trombetas, né? O chofar tocava e aí entendia-se que essas cenas aconteceriam. Mas existe realmente um outro texto que possa lançar luz sobre esta questão? Eu vou apresentar um texto que vai ajudar. Veja o que Ellen White diz sobre o livro de Daniel. Vamos lá. Olha. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Presta atenção. As visões que ele viu à margem do rio Ulai e do Hiddekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Espera aí, pastor. Vamos ver, então, que cenas são essas. Daniel está diante do rio Ulai. Quando é que Daniel está diante do rio Ulai? Só um segundo, deixa eu ligar aqui a bateria do computador. Só um segundo. Eu me esqueci, ela está descarregando. Só um minutinho. Enquanto o pastor carrega a bateria, eu quero dizer que as perguntas que estão chegando, eu estou encaminhando para o pastor e, quando terminar a palestra, ele vai retomar os temas que essas perguntas precisam melhor esclarecer, tá bem? Então, ele vai nos ajudar aí, tirando as dúvidas que eventualmente surgirem, mas vocês estão vendo que palestra maravilhosa Deus está nos dando através do seu servo aí, o pastor Eleazar Domeni. Pronto. Voltei, muito obrigado. Desculpem, gente, essa intervenção aí rápida. Quando é que Daniel ele vê esta cena às margens do rio Ulai? Quando você vai ver, eu tenho que procurar a profecia quando Daniel estava às margens do rio Ulai. Isso acontece no capítulo 8. Capítulo 8 diz assim: no 3º ano do reinado de Belsazar, apareceu minha visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, a visão quando eu estava junto do rio Ulai. E aí, no capítulo 10, você vai ver Daniel ali às margens do rio Hiddekel. Capítulo 10, se você ler, no verso 4, no dia 24, no primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Gente,
Você conhece a profecia de Daniel, capítulo 8. É ali que fala da profecia do bode, do carneiro, que representa, e o próprio anjo diz que representa os reis da Média, da Pérsia, contra o bode peludo, que é o quê? A Grécia. Pergunta, esses eventos já aconteceram, sim ou não? Olha, o anjo disse que já. O anjo disse quem era, que representa a Grécia e a Medopérsia. Certo? Então, eu entendo que o capítulo 8 de Daniel já teve, boa parte dele já teve o seu cumprimento. Tem cenas do capítulo 8 de Daniel que estão por acontecer? Claro. Claro. Quando você vai, principalmente na parte final, né, depois do juízo de investigação, a gente tem cenas ainda por acontecer. Mas eu posso dizer que toda a profecia do capítulo 8 ainda não aconteceu? Não posso dizer isso, porque boa parte dela, diria 98% da profecia do capítulo 8 de Daniel já aconteceu. Quando você vai ao capítulo 10, você tem ali interpretações também similares. Só que olha como Ellen White escreve. As visões que ele viu às margens do Lai, ou seja, da Grécia, da Medopérsia, né? As visões que ela viu às margens do rio Lai, do rio Hiddekel, os grandes rios de Sineá, estão agora em processo de cumprimento. Então, eu poderia imaginar que a Grécia vai ter o cumprimento agora. E a Medopérsia, esse negócio vai se cumprir agora. E logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Gente, é todos os acontecimentos do capítulo 8 que vai ocorrer? Não, nós entendemos que o que Ellen White está fazendo aqui? Ela está usando uma linguagem exagerada, hiperbólica, não sei nem se essa é a expressão correta, coerente, mas ela está usando essa imagem grande para dizer assim, olha, gente, presta atenção que vai acontecer mesmo. Ela não está dizendo que a profecia da Medopérsia, da Grécia, do chifre pequeno, que nada disso aconteceu. Mas a maneira como ela escreve dá a entender isso. Quando você lê, olha, todos os acontecimentos preditos vão ocorrer agora. Capítulo 8, capítulo 10 de Daniel. Então, se eu pego esse texto, soará uma trombeta após a outra, e digo assim, olha, nenhuma trombeta soou, vai soar a partir de agora. É a mesma coisa que eu tenho que fazer com esse outro texto aqui. Eu tenho que dizer que as cenas do capítulo 8 de Daniel têm que acontecer a partir de agora. E aí? Gente, nós precisamos entender Ellen White, estudar Ellen White de verdade, e não seguir as nossas próprias ideias de interpretação. Percebeu? Ellen White, ela não se contradiz, e ela não pode contradizer a Bíblia. Uma outra coisa que é interessante a gente avaliar, já estou partindo para a parte final, a compreensão adventista desde os pioneiros da nossa igreja, é de que tanto os 7 selos como as 7 trombetas, tá? As 7 igrejas, elas ocorrem em paralelismo, não diria que no mesmo dia de um é do outro, mas elas ocorrem em tempos similares, em tempos parecidos. As 7 trombetas, elas continham primariamente o juízo divino sobre a porção ocidental e oriental do Império Romano, era assim que os pioneiros acreditavam. O capítulo 12 retratava o grande conflito no céu e o seu resultado na experiência da igreja na terra, era assim que os pioneiros acreditavam. Todavia, infelizmente, existem aqueles que defendem um segundo cumprimento no futuro de certas porções do livro de Apocalipse. Não, tudo bem, já aconteceu, mas vai acontecer de novo. Já expliquei sobre isso, que o que vai acontecer é a história e não a profecia. Mas esses intérpretes aí dos fins dos tempos creem que os selos e as trombetas retratam acontecimentos associados ao fim dos tempos, em vez de uma extensão global da era cristã. Os selos não são geralmente compreendidos como retratando aspectos do juízo investigativo, que começou em 1844, e as trombetas ocorreriam depois do fechamento da Porta da Graça. Será que eu posso encontrar base sólida nisso na Bíblia? Ora, se as trombetas ocorrem após o fechamento da Porta da Graça, como é que você me explica Apocalipse 9, verso 20 e verso 21? E olha o que diz Apocalipse 9, 20 e 21. Vamos ler aqui, só para ver. Lembre-se, quem entende que a Apocalipse, as 7 trombetas estão depois do fechamento da Porta da Graça, então, vamos ler esse texto tendo essa visão. A Porta da Graça se fechou. Vamos ler aqui. Apocalipse, capítulo 9, e o verso 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladruices. Pastor, arrependimento? Como assim?
Existe arrependimento depois do fechamento da porta da graça? Mas aqui na sexta trombeta fala que os homens nem se arrependeram. Mas como assim? Mas não existe arrependimento depois do fechamento da porta da graça. Se está fechada, não tem como se arrepender. Lembra do texto? Continue o justo na justiça. Continue o ímpio na sua impiedade. Em Apocalipse 9:20, diz que eles não se arrependeram. E em Apocalipse 10:11, diz que o profeta deveria profetizar outra vez. Mas profecia? Ou profetizar de novo? Como assim profetizar de novo num contexto de porta da graça fechada? Percebe que não faz sentido algum? Olha que texto fantástico do Espírito de Profecia. E esse aqui eu gosto demais, porque Ellen White falando sobre um cumprimento de uma das trombetas, não é? A sexta trombeta ali, olha o que ela diz. No ano de 1840, olha, ela diz assim, ó, outro notável cumprimento da profecia despertou geral interesse. Cumprimento da profecia, ela é clara. Cumpriu. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais ministros que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9. Ellen White que está dizendo, viu? Predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, e poucos dias apenas antes do seu cumprimento, ele escreveu, admitindo-se que o primeiro período de 150 anos se cumpriu exatamente antes de Deacoces subisse ao trono, com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatida o poderio otomano em Constantinopla. Sabe que é impressionante que Josias Litt escreveu isso bem antes de acontecer? Ele escreveu isso antes de acontecer, ele disse, vai acontecer assim, no dia tal, porque é a profecia. E Ellen White chegou e fez assim, ó, deixa eu assinar embaixo aqui, Josias Litt. Vou assinar aqui. Está certíssimo a sua interpretação. Ela assina embaixo. Ela endossou. Está lá no grande conflito. E olha o que ela diz mais. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. No tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. Olha o que Ellen White termina dizendo. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Mas isso aqui era a interpretação de Josias Litt das trombetas. E Ellen White diz, cumpriu exatamente a predição. Portanto, eu não posso entender que aquele texto, uma trombeta soará após a outra, estaria se referindo a que as 7 trombetas ainda vão tocar. Ellen White não pode falar uma coisa e depois desfalar. Josias Litt diz, vai acontecer, aconteceu, e Ellen White veio e assinou embaixo e disse assim, pode pregar, meu filho, é isso aí mesmo. Está certíssima a sua interpretação. Então, fazendo um paralelismo para finalizar, as pragas e as trombetas. Algumas pessoas entendem assim, não, são as mesmas coisas, só que as trombetas são juízos do diabo sobre o povo e as pragas, juízo de Deus. Querido, todos os juízos são provocados, são direcionados por Deus. É Deus quem julga, é Deus que estabelece os seus juízos. E como eu já mostrei, desde os nossos pioneiros, essa visão já era clara. Mas observe a diferença entre as trombetas e as pragas. Essa visão você pode encontrar na tese de mestrado de meu papai. Tá? Ele escreveu sobre este assunto e eu copiei aqui e quero transmitir aqui para vocês. Tá? As trombetas ocorrem sobre a terra, as pragas também sobre a terra. Então você tem aí semelhança. A segunda é sobre o mar, também sobre o mar, a segunda. Terceira sobre os rios e fontes, também a terceira sobre os rios e fontes. E aí você vai ver que é tudo parecido. Aí você diria, rapaz, então não tem jeito não. Essas trombetas são as pragas. Não tem. É um outro jeito de falar das pragas. Só que um é para... Alguns dizem assim, um é a contrafação. Aqui é Deus fazendo, dançando as pragas, mas o diabo faz a contrafação antes. Não é assim, não. Todas duas são Deus estabelecendo os seus juízos ali, mas sob aspectos diferentes. Um ao longo da história e a outra escatológica vai acontecer no tempo do fim. Agora, as diferenças são tão grandes quanto as semelhanças. Observe. Todas são simbólicas, exceto a exceção da sétima trombeta. Já no caso das pragas, todas são reais mesmo, a exceção da sexta. Nas trombetas, todas elas são tocadas, nas pragas, todas são derramadas.
Na primeira trombeta, queima a terça parte da terra, as árvores e também as ervas. Eu esqueci de colocar aqui o terça, mas é a terça parte. Já na terceira praga, produz chaga nos adoradores da besta. Então, diferente. Na segunda trombeta, a terça parte do mar torna-se em sangue. Na segunda praga, todo o mar torna-se em sangue. Muitos homens morrem, águas se tornam amargosas. Os homens bebem sangue. Na quarta trombeta, a terça parte do sol, da luz e das estrelas escurecem. Na quarta praga, o sol aumenta seu calor e não escurece. Fica mais quente. Lá nas trombetas são pronunciados 3 ais. Nas pragas, nenhum ai é pronunciado. Na quinta trombeta é produzida fumaça que escurece o sol e o ar. Na quinta praga, o trono da besta que torna-se em trevas. Na sexta trombeta, morre a terça parte dos homens e os anjos amarrados ali junto ao Eufrates. Na sexta praga, seca-se o rio Eufrates para dar passagem aos reis que vêm do Oriente. Há uma porção de acontecimentos entre a sexta e a sétima trombetas, que nós chamamos de interregno profético, ou interlúdio. Acontece também entre os selos, entre o sexto selo e o sétimo selo, ali um interregno, há uma explicação, não é? Mas não há nenhum acontecimento entre a sexta e a sétima praga. Durante a sétima trombeta, Cristo toma posse de seu reino, nações se iram e chega ao tempo do juízo dos mortos e a arca de Deus é vista no santuário celestial. Já na sétima praga ocorre a destruição total de todas as coisas e as ilhas e montes fogem dos seus lugares. Nós percebemos que há similaridade, sim, e é por isso que eles estão em paralelismo. Se você observar as estruturas, a estrutura que acha do Apocalipse, você vai perceber que pragas e trombetas estão em paralelismo, mas não são a mesma coisa. Elas descrevem ações diferentes. Deus nos abençoe. Eu espero que este assunto tenha ficado claro, essas diferenças. Não podemos fazer a interpretação conforme nós achamos, a nossa inteligência, não. Eu sou muito esperto e eu acho que eu tenho a sabedoria para discernir todos os assuntos aqui. Sou o interpretador maior do livro de Apocalipse. Calma. Vamos ver a Bíblia, vamos ver o Espírito de Profecia, vamos devagarzinho, pedindo a orientação do Espírito Santo e, acima de tudo, olhando com humildade. Como é que essa igreja ensina? Como é que essa igreja tem ensinado ao longo dos anos, desde os seus pioneiros? Como é que é a visão da igreja? Deixa eu estar alinhado com a igreja? Deixa eu andar alinhadinho aqui com a igreja? A igreja ensina desse jeito. Eu vou estar alinhado com a igreja. Que Deus abençoe a todos.